Presidente, transmissão pelo YouTube iniciada. Muito bom dia a todos. Secretaria das Sessões do Tribunal Pleno, sob a proteção de Deus, constatada a presença de quórum, declaro aberta a 18ª sessão ordinária, segunda sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 16 de abril de 2020. Expediente. A secretária para ler as atas das sessões 17ª, que foi a ordinária, como também da primeira extraordinária telepresencial de 2020. Tereza. Ata da 17ª sessão ordinária, realizada em 19 de março de 2020, quinta-feira, às 10h30, no plenário do Tribunal de Contas do Estado, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior. Presentes, os excelentíssimos senhores conselheiros Tarcísio Costa, Paulo Roberto Chaves Alves, Renato Costa Dias, Antônio Gilberto de Oliveira Jales, a conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes. Ausências justificadas dos excelentíssimos senhores conselheiros Maria Adélia Salles, Carlos Thompson Costa Fernandes, dos conselheiros substitutos Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro e Antônio Edes Souza Santana, e também do representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Procurador-Geral Tiago Martins Guterres. Registradas as presenças dos assessores de gabinetes, da comunicação social e demais servidores. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da 16ª sessão ordinária de 2020, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente, 1. Justificou as ausências dos excelentíssimos senhores conselheiros Maria Adélia Salles, Carlos Thompson Costa Fernandes, dos conselheiros substitutos Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro, Antônio Edes Souza Santana, e do representante do Ministério Público, Procurador-Geral Tiago Martins Guterres. 2. Convocou para compor a mesa a conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes. 3. Apresentou o processo número 2123/2020, a validação do Plano de Fiscalização Anual e a Resolução 07/2020, que, colocadas em votação, foram aprovadas à unanimidade, na íntegra, em áudio, anexo 1. A excelentíssima senhora conselheira Ana Paula de Oliveira Gomes solicitou retirar os processos constantes da pauta da excelentíssima senhora conselheira Maria Adélia Salles, face à ausência da referida conselheira. O excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales comentou o plano de fiscalização anual, recém-aprovado, elogiando o trabalho desenvolvido e coordenado pela SESEX, parabenizando a equipe, na íntegra, em áudio, anexo 2. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente passou a ordem do dia. Término da sessão ordinária, às 11h20. Coloco a primeira ata em discussão. Aqueles que concordarem com a aprovação da ata da 17ª sessão ordinária permaneçam como se encontram. Aprovado. Passemos agora à leitura da ata da primeira sessão extraordinária telepresencial de 2020. Ata da primeira sessão extraordinária telepresencial, realizada em 8 de abril de 2020, quarta-feira, às 10h30, através do endereço https://www.youtube.com, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior. Presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Paulo Roberto Chaves Alves, Renato Costa Dias, Antônio Gilberto de Oliveira Jales, Antônio Edes Souza Santana, substituto, e o representante do Ministério Público, Procurador-Geral Tiago Martins Guterres. Ausência justificada dos excelentíssimos senhores conselheiros Tarcísio Costa, Maria Adélia Salles, os substitutos Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro e Ana Paula de Oliveira Gomes.
registrada as presenças virtuais dos seguintes servidores: chefe de gabinete da presidência, Carlos Eduardo Jales Costa, consultor jurídico, Goodson Barbalho do Nascimento Leão, assessores de gabinetes, Luzenildo Moraes da Silva, Kleber James Teixeira Cador, Adriano Gugel Umbelino, Daniel Melo de Lacerda, Andréa da Silveira Lima Rodrigues e Mirley de Almeida Cardoso Oliveira. Da Assessoria de Informática, da Diretoria de Informática, Vinícius José Miranda Toscano de Brito Filho, Rutênio Sampaio da Páscoa, João Orlando Moura Lima. Da Comunicação Social, Vitor Márcio Bruno Vidal. Secretaria das Seções, Tereza Cristina Rocha do Nascimento e Luciana Coutinho Oliveira. Assessoria de Segurança, Tasso Arcanjo Carvalho e demais servidores. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente, 1. Registrou o dia histórico para o Tribunal de Contas com a instalação da primeira sessão telepresencial da instituição, mostrando a atuação da Corte à sociedade, que passa por tantas dificuldades na saúde e na economia. 2. Parabenizou o trabalho desenvolvido pela equipe da DIN, Diretoria de Informática, citando o empenho dos servidores, Vinícius José Miranda Toscano de Brito Filho e Rutênio Sampaio da Páscoa, que, com celeridade e competência, disponibilizaram as ferramentas para que a sessão telepresencial acontecesse. 3. Justificou as ausências dos excelentíssimos senhores conselheiros Tarcísio Costa, Maria Adélia Salles, os substitutos Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro, Ana Paula de Oliveira Gomes. 4. Convocou para compor a mesa o excelentíssimo senhor conselheiro Antônio L. Souza Santana. Na íntegra, em vídeo, anexo 1. A palavra foi concedida aos excelentíssimos senhores conselheiros. 1. Paulo Roberto Chaves Alves, que parabenizou o excelentíssimo senhor conselheiro presidente Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, frisando, aspas, o timoneiro conduz o barco. Vossa Excelência foi o timoneiro deste empreendimento, sendo sempre solícito nos encaminhamentos feitos. Fecha aspas. 2. Dr. Antônio Gilberto de Oliveira Jales. A. Registrou a sessão histórica. B. A atuação do TCE em buscar soluções concomitantes para a continuação do seu trabalho. C. Propôs voto de pesar pelo falecimento do advogado e comerciante Elias Fernandes Jales Neto, vítima do coronavírus. O voto foi aprovado e deverá ser encaminhado à família enlutada. D. Ratificou atenção ao decreto que todos fiquem em casa. E. Parabenizou a equipe da DIN, ressalvando, aspas, o apoio total para a viabilização destas sessões e outras reuniões telepresenciais que têm sido feitas nos últimos dias. 3. Carlos Thompson Costa Fernandes. A. Parabenizou o presidente da Casa, salientando que, aspas, não mediu esforços para que o Tribunal de Contas continuasse suas atividades, mesmo em meio às dificuldades provocadas pela quarentena. B. Homenageou os servidores da Casa, especialmente a equipe da DIN, nas figuras de Vinícius José Miranda Toscano de Brito Filho e Rutênio Sampaio da Páscoa. C. Frisou ainda que o TCE, assim como o seu gabinete, não pararam as atividades, face às condições que foram estabelecidas pela presidência da Corte. Na íntegra, em vídeo, anexo 2. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente, 1. Registrou que a presente sessão foi convocada através do aviso publicado no Diário Eletrônico do TCE, em 7/4/2020, com fundamento no artigo 48, inciso 2 do Regimento Interno, com a finalidade de submeter ao colegiado a resolução que dispõe sobre a implantação das sessões telepresenciais no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, em decorrência do surto mundial da Covid-19 e da outras providências, lendo a Resolução 08/2020 e colocando-a
em votação, que foi aprovada à unanimidade, na íntegra, em vídeo, anexo 3. O excelentíssimo senhor conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves solicitou reabertura da ordem administrativa para validar a composição dos membros da primeira Câmara, na primeira sessão telepresencial que será realizada na quinta-feira, dia 16 de abril do corrente ano, salientando a convocação do conselheiro substituto Antônio Ed Souza Santana, face às ausências justificadas da excelentíssima senhora conselheira Maria Adélia Salles e do conselheiro substituto Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro, na íntegra, em vídeo, anexo 4. O conselheiro substituto Antônio Ed Souza Santana, convocado, igualmente associou-se aos pares, parabenizando o corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado pelo empenho na realização das sessões telepresenciais, na íntegra, em vídeo, anexo 5. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente, desejou a todos uma Semana Santa com recolhimento devido, envolto nas orações direcionadas aos que passam por tão difícil momento na saúde. 2. Declarou encerrada a primeira sessão extraordinária do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, convocando a sessão ordinária no formato telepresencial a ser realizada na quinta-feira, dia 16 de abril de 2020, no horário regimental, na íntegra, em vídeo, anexo 6. Término da sessão ordinária, às 11h09. É só, senhor presidente. Microfone. Presidente, liga o microfone. Ok, obrigado. Agradecendo à secretária Tereza, coloco em discussão e votação a ata da primeira sessão extraordinária presencial de 2020. Aqueles que concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Ordem administrativa. Inicialmente, na ordem administrativa, gostaria de comunicar que o conselheiro Marco Montenegro deu entrada num pedido de licença médica que está para homologação no nosso setor médico, ao mesmo tempo que justifica as ausências dos conselheiros Tarcísio Costa e Maria Adélia Salles. Convoco o conselheiro substituto Antônio Ed para ocupar a cadeira do conselheiro Tarcísio Costa, bem como a conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes para ocupar a cadeira da conselheira Maria Adélia Salles. Na ordem administrativa, gostaria de comunicar aos amigos, ao plenário e àqueles que nos acompanham, que participei na última terça-feira de uma sessão telepresencial do Conselho Nacional de Presidente dos Tribunais de Contas e que teve a honrosa presença como convidado especial do conselheiro Gilberto Jales. Foram informadas as ações desenvolvidas para a proposição de emendas e aprovação do PL P 149-A 2019, que é o Plano Mansueto, na Câmara dos Deputados. Esse tema também foi repercutido pelo economista Raul Veloso, que fez algumas ponderações sobre o papel da União neste momento e a importância do posicionamento dos tribunais de contas, orientando e esclarecendo os gestores. Vários presidentes de tribunais relataram a preocupação quanto à redução de receitas nos estados e em outros impactos. Foram debatidos os possíveis ajustes do Duodécimo para o TCRN. Também relatei a redução de 18% prevista para abril e o processo de negociação que vem sendo desenvolvido com o governo do estado. Também foi pauta da reunião a orientação dos tribunais à área fim sobre a fiscalização dos recursos destinados à saúde dentro das condições deste momento,
bem como sobre a análise das contratações emergenciais. Sobre esse ponto, informei que o TCRN, que aqui no TCRN vem sendo priorizadas ações orientativas, principalmente por meio da edição de notas técnicas e materiais de apoio, como cartilhas, além do fortalecimento da atuação pela Central de Atendimento ao Jurisdicionado, criada em fevereiro deste ano. Adicionalmente, o controle concomitante vem sendo realizado com a cautela que o momento requer, já tendo sido instituída 2 comissões de acompanhamento, tratando da implantação do hospital de campanha no estádio Arena das Dunas e de atos e procedimentos de admissão de pessoal. Como já disse anteriormente, o conselheiro Gilberto Jales também participou da reunião e abordou a questão do apoio aos pequenos negócios e a importância das ouvidorias como canais de acesso ao tribunal pela sociedade. Por fim, gostaria de destacar alguns encaminhamentos da reunião. 1. A formação de comissões especiais com indicação de técnicos pelos tribunais para discussão e padronização de entendimentos sobre alguns temas específicos que nesse contexto da atuação do controle externo da pandemia. E 2, o envio de questionários padronizados sobre ações de enfrentamento à pandemia para que cada tribunal avalie a aplicação com seus jurisdicionados. E 3, a emissão de nota de apoio à decisão da Câmara dos Deputados sobre a aprovação do PLP 149. Então, esses foram os principais temas tratados na reunião telepresencial do Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas. Ainda na ordem administrativa, concedo a palavra, faculto a palavra aos demais conselheiros. Senhor presidente, pela ordem. Conselheiro Gilberto Jales. Presidente, gostaria de parabenizá-lo pela participação efetiva vossa e do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte na reunião do Conselho Nacional de Presidentes de Tribunais de Contas, inclusive ressaltando que as cartilhas e notas técnicas que o nosso tribunal editou foram solicitadas por vários outros tribunais do Brasil, pedindo para replicar ou adaptar às suas realidades essas cartilhas, notadamente com relação à questão da micro e pequena empresa, uma cartilha que foi editada e que merece realmente todo o apoio de todos os tribunais de contas do Brasil, nesse momento, reforçar a necessidade do apoio ao pequeno e microempreendedor e, notadamente, ao desenvolvimento local, para que o recurso escasso circule preferencialmente na comunidade e no município. E ainda, senhor presidente, eu tenho um voto pautado na ordem administrativa, eu farei daqui a alguns instantes, mas gostaria também de registrar hoje o aniversário do nosso grande líder nacional, o conselheiro Thiers Montebello, do TCM do Rio de Janeiro. E também, acredito que o doutor Antônio Edio fará daqui a pouco, registrar que às 15 horas, uma live do doutor Antônio Edio e do presidente da Ampicom, a respeito das questões relacionadas às contratações durante esse período. E aí agora, senhor presidente, já gostaria de fazer o relato do voto que está pautado na ordem administrativa. Ok. Processo administrativo 870/2020, correção ordinária realizada na Diretoria de Administração Municipal. Conselheiro corregedor, Antônio Gilberto de Oliveira Jales, voto. Conforme previsto no calendário anual de atividade correcional relativo ao exercício 2020, foi realizada a correção ordinária na Diretoria de Administração Municipal, no período de 3 de fevereiro a 31 de março do ano em curso, obedecendo às fases e aos procedimentos estabelecidos na Resolução 020/2018, TCRN, que, ao disciplinar as atividades de correção no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, dispõe, em seu artigo 12, acerca das fases de correção e a serem observadas. Durante a fase de planejamento,
a equipe de correição aferiu que a DAN apresenta estoques de processos com elevado tempo de permanência na unidade, o que pode resultar em risco elevado de prescrição. Ademais, alguns aspectos, como a carência de recursos informatizados para auxiliar o desenvolvimento das atividades, lacunas ou ausência de normativos e insuficiência na capacitação dos servidores se mostraram como fatores capazes de explicar o acúmulo de processos na diretoria. Diante desse cenário, o escopo da atuação da correição ordinária na DAN buscou avaliar a atual estrutura organizacional e a capacidade operacional da DAN, coletar as impressões daqueles que compõem a força de trabalho da diretoria em relação ao ambiente no qual estão inseridos e às atividades que desempenham, priorizando e identificar as causas diretas e indiretas que concorrem para o acúmulo de processos na unidade. Para tanto, foi instaurado o processo administrativo 870/2020-TC, nos termos da portaria 02/2020, Gabinete do Corregedor, no qual constam os principais documentos relativos à correção realizada, com o intuito de formalizar as ações previstas no termo de designação de atividades TDA 01/2020-CORREG, que designou a equipe técnica de correição composta pelos seguintes servidores efetivos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte: Tereza Cristina Diógenes Dantas, Alexandre Luiz Galvão Damasceno, André da Silveira Lima Rodrigues, Cátia Regina dos Santos Nobres. Durante a fase de planejamento, que ocorreu no período de 2 a 19 de fevereiro, foram aplicados questionários com todos os servidores da diretoria e realizadas reuniões preliminares individualizadas com o diretor e com os coordenadores da unidade. Também foram realizadas reuniões com gestores e servidores de outras unidades do TCE, que, de algum modo, poderiam contribuir para o entendimento do assunto, bem como para o desempenho da atividade de correição. Outro ponto importante, na fase que antecedeu a execução da correição, tratou da extração de dados dos sistemas informatizados do TCE, em especial aqueles relacionados com estoque processual e taxa de retorno desses processos para a diretoria, tempo de permanência na unidade, organização da mesa eletrônica e utilização de marcadores. As constatações aferidas durante a execução do evento, quando foram inspecionadas de forma amostral e mais detalhada 41 processos e de forma mais resumida outros 286 processos, foram basicamente na situação fase e o tempo de permanência da unidade. Foram informadas no relatório preliminar de correição em 13 de março de 2020, cujo conteúdo a DAN tomou ciência e apresentou suas ponderações dentro do prazo regulamentar. O relatório final da correição ordinária, por sua vez, com todas as suas recomendações, foi emitido em 31 de 3 de 2020 e, em razão do contexto disciplinado pela portaria 101/2020 TCE, que suspendeu as atividades presenciais no âmbito do TCE e, consequentemente, as sessões plenárias presenciais, pelo prazo de 15 dias a partir de 23 de 3 de 2020, e também a portaria 104/2020, Gabinete da Presidência, que prorrogou o expediente presencial até 30 de abril, foi aprovado tempestivamente por esse conselheiro, ad referendo, sendo agora, nesse instante, apresentado a esse colegiado consoante o artigo 20, inciso 2, da Resolução 020/2018. Importante registrar que as recomendações em relação a cada um dos aspectos avaliados pela equipe de correição e pendentes de resolutividade estão apresentadas detalhadamente no item 5 do relatório final de correição, dentre as quais vou destacar aqui sucintamente. Quanto ao estoque processual, prover estratégia voltada à priorização, tramitação dos processos com risco de prescrição e aqueles que tramitam com prioridade por força de lei. Quanto às metas e produtividade, estabelecer metas para as atividades desenvolvidas na unidade por período. Quanto à capacitação, promover treinamento específico para os novos servidores sobre recursos da área restrita e processo eletrônico, além das atribuições do setor. Quanto aos sistemas informatizados, formalizar junto à SESEX e à DIN
há necessidade de desenvolvimento e implantação dos sistemas e recursos informatizados, já com as respectivas prioridades. E com relação às fragilidades ou deficiências identificadas em alguns procedimentos, atuar junto à SESEX e à Corregedoria, no sentido de elaborar minutas de normativos para regulamentar alguns procedimentos que demandam muitos esforços por parte da diretoria. De relevo, ressaltar que a execução das recomendações acima apontadas será monitorada pela Corregedoria nos termos do artigo 31 da Resolução 020/2018 TCE. Os prazos para cumprimento das recomendações serão estabelecidos no plano de ação a ser elaborado pela ADAM em 30 dias a partir da data em que recebeu este relatório, ou seja, a partir do dia 2 de abril de 2020, o qual será submetido a este conselheiro corregedor para aprovação de acordo com os artigos 29 e 30, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Resolução 020/2018. Quanto exposto, eu, conselheiro corregedor do TCRN, submeto, nesse momento, ao Pleno desse tribunal o presente relatório de correção ordinária realizada pela Diretoria da Administração Municipal, considerando a relevância do tema, informando que o relatório foi enviado há cerca de uma semana aos gabinetes de Vossas Excelências e já agradecendo aos servidores que compuseram a comissão. É o que proponho, senhor presidente. Ok. Coloco aos demais companheiros, se alguém tem alguma observação a fazer, a proposta do conselheiro Gilberto Jales. Aqueles que concordarem, permaneçam como se encontram. Aprovados. Agradeço, senhor presidente. Não tenho mais nada a abordar na ordem administrativa. A palavra continua facultada na ordem administrativa. Se mais nenhum dos senhores conselheiros... Pois não? Alguém? Eu peço a palavra na ordem administrativa. Conselheiro Antônio Ed. Primeiro, bom dia a todos. Minha saudação também aos que nos assistem. Eu peço a palavra apenas para, em complemento à lembrança feita pelo conselheiro Gilberto Jales, dar maiores informações sobre a live que acontecerá hoje às 15 horas da campanha Contas Públicas São da Nossa Conta. É uma campanha da Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos, a Audicom, e contará hoje com a minha participação, com a participação do presidente da Ampicom, Associação dos Membros do Ministério Público de Contas, dos Tribunais de Contas do país, e terá como tema a fiscalização de contas públicas durante a crise do Covid-19. Será transmitida pela página da campanha Contas Públicas São da Nossa Conta, tanto no Facebook quanto no YouTube. Era só isso o que eu tinha a registrar na ordem administrativa, Excelência. Ok, está feito o registro. Passemos agora, se mais nenhum dos senhores conselheiros desejam fazer uso da palavra, passemos à ordem do dia. Tem a palavra o conselheiro em substituição, Antônio Ed. Bom dia a todos mais uma vez. Eu não tenho um processo a relatar em substituição ao conselheiro Tarcísio, e ao final, na ordem do dia, relatarei os processos da minha relatoria originária. Ok, agradecendo ao conselheiro Antônio Ed, passo a palavra ao conselheiro Paulo Roberto. Conselheiro Paulo tem que ligar o microfone. Senhor presidente, tudo ok agora? Está saindo, tranquila a voz. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor procurador-geral de contas,
5 processos na minha pauta a relatar. São processos de aposentadoria de servidores públicos da Secretaria de Estado da Educação e Cultura. Eu farei o relato de um que servirá de parâmetro e exemplo dos outros. O processo 9.962/2017, Edmilson Gomes da Silva é o interessado, uma aposentadoria com proventos proporcionais à razão de 19/35 avos, no cargo de professor PN3, classe F, do quadro de pessoal do Estado, notado na Secretaria de Educação. O processo é analisado pela DAP, que, após análise, concluiu pelo registro do ato aposentador, mas consignando no julgamento a ressalva da imprecisão formal no texto do ato concessivo, no tocante à omissão na forma de cálculo do benefício pela regra da média aritmética, nos termos do artigo 1º da Lei Federal número 10.887/2004 e do artigo 67 da Lei Complementar Estadual número 308/2005. Logo após o processo remetido ao Ministério Público de Contas, que ratificou os termos da informação produzida pela unidade técnica. Um processo já muito conhecido. Vitor, você pode até usar o seu Twitter também. Eu vou passar a e botar alguma coisa como essa. Diante do exposto, acatando o pronunciamento do Corpo Técnico da DAP e do Ministério Público Especial, conforme nos fundamentos jurídicos dantes explanados, voto pelo registro do ato concessivo de aposentadoria sob análise, nos termos do artigo 53, inciso 3º da Constituição Estadual e do artigo 1º, inciso 3º da Lei Complementar 464/2012, ressalvando, nos moldes do artigo 312, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Casa, a existência de falhas meramente de ordem formal, pontuadas no relatório deste voto concernente à ausência de citação no ato concessor da Lei Federal número 10.887/2004, legislação que regulamentou o disposto no parágrafo 3º do artigo 40 da Constituição Federal e do artigo 67 da Lei Complementar Estadual 308/2005, dispositivos que dispõem sobre a regra de cálculo dos proventos e de reajuste do benefício previdenciário, que passou a ser feito pela média aritmética simples das maiores remunerações, suscetíveis de convalidação pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte, o IPERN, uma vez que a composição dos proventos está de acordo com os ditames legais. Esse processo serve, como disse anteriormente, o seu voto e os mesmos pareceres para os processos 20.509/2016, 8.747/2017, 6.141/2017 e 5.808/2017, todos devidamente pautados e publicados. Obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha relatado amanhã de hoje. Agradecendo ao conselheiro Paulo Roberto, passo a palavra ao conselheiro Renato Dias. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhor conselheiro substituto, senhora conselheira substituta, assessores, funcionários da casa e todos aqueles que estão assistindo a essa sessão ordinária virtual. Tenho a relatar, senhor presidente, 3 processos
sendo que podem ser relatados pelo artigo, de acordo com o artigo 188. É o processo 5485/2018, TCE, interessado Francisco Luciene Fernandes. Assunto: contratação por prazo determinado. Relatório: trata do presente processo de apreciação da admissão de contratação por prazo determinado de Francisco Luciene Fernandes para a função temporária de professor do quadro Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte. Em análise da documentação apresentada, o corpo técnico, por meio da informação DAP Evento 4, pugnou pelo reconhecimento do prejuízo do exame do mérito da matéria, o perdido ao objeto, nos termos do artigo 312, parágrafo 4 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, aprovado pela Resolução número 09/2012, TCRN, devido à inatividade do vínculo contratual do servidor temporário, conforme a informação extraída do SIG DUC. Em ato conjunto da PPG, evento 12, o Corpo Instrutivo e Ministério Público Especial ratificam a informação da DAP, evento 4. Fundamentação: compulsão dos documentos acostados aos autos, extrai-se que se trata de ato de admissão de servidor delegado do cargo, que resultou na atividade do vínculo contratual do servidor temporário, conforme presente na informação DAP, evento 4, e que tal fato, por si só, causa a perda do objeto, prejudicando o exame da matéria nos termos do artigo 312, parágrafo 4 do Regimento Interno do TCE, que diz o seguinte, abre aspas, o tribunal poderá considerar prejudicado por perda do objeto o exame dos atos de admissão, concessão, cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação, sem prejuízo de outras providências cabíveis. Fecha aspas. Sendo assim comprovada a inexistência de vínculo à apreciação da legalidade para fim de registro por essa Corte de Contas, com relação à demissão em análise, esta prejudicada por flagrante perda do objeto. Diante do exposto, concordando com o Corpo Técnico e com o Ministério Público Especial, voto pela extinção do processo em resolução do mérito, tendo em vista o prejuízo do exame por perda do objeto, decorrente do desligamento do servidor do cargo em exame, conforme no artigo 312, parágrafo 4 do Regimento Interno deste Tribunal, aprovado pela Resolução número 09/2012, TCRN. Como voto, superior. Os outros dois processos inseridos, especificados na pauta do regulamento de minha relatoria, que foi publicado no Diário Eletrônico do Corte de Contas, tratam da mesma matéria anteriormente relatada, o prejuízo do exame decorrente do desligamento do carro, razão pela qual dispensa a leitura individual dos mesmos. É só, superior. Agradecendo ao conselheiro Renato Dias, passo a palavra à conselheira Ana Paula. Muito bom dia a todos, excelentíssimos senhores. Nada tenho a relatar, sou grata pela atenção. Agradecendo a conselheira Ana Paula, passo a palavra ao conselheiro Carlos Thompson. Senhor presidente, senhora conselheira Ana Paula, senhores conselheiros, senhor conselheiro substituto Antônio Ed, eminente procurador-geral, doutor Tiago. Senhor presidente, eu tenho aqui para relatar no dia de hoje 12 processos, todos eles versando sobre o mesmo tema e com os mesmos fundamentos fáticos jurídicos. Eu vou aqui, resumidamente, relatar um deles cujas conclusões serão automaticamente válidas para os outros 11 processos da mesma natureza. O primeiro processo que eu vou relatar é o número 3437 de 2017, tendo como interessada Jandira Cosme da Silva Nascimento. O presente processo trata de aposentadoria concedida à parte interessada em epígrafe do quadro pessoal do Estado, lotado na Secretaria de Estado da Saúde Pública. Avaliar a legalidade do ato aposentador, senhor presidente da DAP e o MP de Contas, em ato conjunto, manifestar-se pela delegação do exercício do ato, indicando, em suma, a inviabilidade da incorporação do adicional de salubridade e do adicional noturno aos proventos, ante a inexistência de permissível legal ou constitucional que permita a inclusão de tal parcela.
é o que importa relatar. Como eu bem pontuei, senhor presidente, no início da minha fala, esses processos são de conhecimento já do egrégio plenário. Existem diversas decisões, eu diria centenas de decisões sobre o mesmo tema, e eu irei resumir a leitura do voto, até para poupá-los diante de uma matéria que não tem mais nenhuma novidade para o egrégio plenário. Nesse sentido, eu passo à conclusão do voto, que é bastante extenso, e digo que estou posto a condenar o ato conjunto da DAP e do MP de contas, privilegiando a nossa jurisprudência, conforme os argumentos explanados, voto pela negação do êxito do ato, com concessivo de aposentadoria sob análise, e após o transjulgado, pela determinação ao IPERN, para que no prazo de 60 dias, de acordo com o ato conjunto já mencionado, adote as providências necessárias, sob pena de responsabilidade da autoridade administrativa, que no caso é corrigir o ato aposentador, a posteriori de cálculos e a implantação dos proventos, no sentido de excluir a parcela relativa aos adicionais de salubridade e noturno. Voto também pela intimação das praças da autoridade competente, a fim de tomar conhecimento desta decisão. Esse fundamento, senhor presidente, deste voto relacionado a esse processo vale também para os 11 que foram devidamente publicados na pauta da sessão de hoje. É como eu voto, senhor presidente, não tenho mais nada a relatar e agradeço a atenção de todos. Agradecendo ao conselheiro Carlos Thompson, passo a palavra ao conselheiro Gilberto Jales. Senhor presidente, senhora conselheira em substituição, senhores conselheiros, vice-procurador, doutor Tiago, secretárias Tereza e Luciana, assessores e aos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube. Senhor presidente, na presente sessão, eu começo relatando o processo número 3.469/2017, cuja interessada é Alcilene Dantas de Lira, é a concessão de aposentadoria, senhor presidente. Relatório: trata-se da análise da legalidade da aposentadoria concedida à beneficiária, a Alcilene Dantas de Lira, que ocupava o cargo de assistente técnico de saúde do quadro de servidores da CESAP. O processo foi apreciado pela unidade técnica da DAP e pelo Ministério Público de Contas no período de realização da ação coordenada para tratamento de ato de pessoal, conforme a Resolução 11/2019. Na análise conjunta, foram constatadas impropriedades que comprometem a regularidade da concessão do benefício, e assim sugeriram a denegação do registro do ato concessivo. Esse é o brevíssimo relatório, senhor presidente, passa ao voto. O ato concessivo de aposentadoria em apreço decorre do atendimento aos requisitos dispostos no artigo 6º, incisos 1 a 4 e artigo 7º, no âmbito da Emenda Constitucional 41/2013, combinado com o artigo 2º da Emenda Constitucional 47/2005. A análise dos elementos de convicção constante nos autos, ficou demonstrado que a interessada atende os requisitos para a percepção do benefício, havendo questionamento no tocante ao cálculo dos proventos, em razão da incorporação de vantagem transitória denominadas de adicional de insalubridade e adicional noturno de natureza própria labore, com fundamento no artigo 29, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 77, inciso 1 da Lei Complementar 122/94 e 29, parágrafo 4º, do inciso 2 da Constituição do Estado, combinado com 82 da Lei Complementar 122/94. Oportuno destacar que a promulgação da Emenda Constitucional 13/2014, no dia 16 de julho de 2014, revogou o artigo 29, parágrafo 4º da Constituição Estadual, com superveniente cancelamento da súmula 24 desse tribunal. Tais preceitos possibilitavam a integração dos proventos de inatividade das parcelas sobre as quais o beneficiário houvera contribuído durante os últimos 5 anos. Após a decisão 1354/2015, proferida nos autos do processo 15.979/2003, esta Corte modulou os efeitos da aplicação da extinta súmula 24-TC aos atos aposentatórios já expedidos até a data de 15 de julho de 2014, em atenção
aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade. Feitas essas considerações e analisando detidamente o caderno, percebo que o ato de inatividade da segurada foi publicado no dia 1º de novembro de 2016, conforme se observa a folha 69, evento 1. Portanto, em data posterior à promulgação da emenda constitucional 13 de 2014. Assim, verifica-se que o adicional noturno e o adicional de insalubridade foram incorporados nos seus proventos de forma indevida. Destaque-se que os parágrafos 2º e 3º do artigo 40 da Constituição Federal de 88, com redação dada, respectivamente, pelas emendas constitucionais 20, 98 e 41, 2003, vedam expressamente a incorporação aos cálculos de provento de qualquer parcela excedente da remuneração do cargo efetivo que compreende o vencimento e as vantagens permanentes, conforme dispõe. Eu transcrevo no voto, senhor presidente, o artigo 40, nos parágrafos 2º, parágrafo 3º. Ademais, não há que se enxergar amparo ao artigo 29, parágrafo 4 da Constituição Estadual, com redação conferida pela Emenda Constitucional 16 de 2015, vigente entre 22 de outubro de 2015 e 17 de outubro de 2019, data da publicação da Emenda Constitucional 18 de 2019, segundo a qual, aspas, para cálculo dos proventos de aposentadoria por ocasião da sua concessão, serão consideradas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência que tratam esse artigo. Fecho aspas. Isso por quê? Conforme entendimento fixado por este pleno, nos termos do acordo 294/18, no processo 13.871/2008, de relatoria do conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, tal preceito se aplica tão somente aos proventos nos quais incide a média aritmética das maiores remunerações do servidor, não sendo este o enquadramento da parte interessada no presente caso concreto, vez que a aposentadoria tem como base, repita-se, uma das regras constitucionais de transição. Ressalto por oportuno que a citada emenda constitucional 18 de 2019 alterou os termos do referido dispositivo legal, adequando seu texto aos ditames estabelecidos pela Constituição Federal, passando a vigorar com a seguinte redação. E eu transcrevo também no voto. À vista de tudo exposto, necessário se faz a modificação do ato concessivo e da apostila de cálculo da implantação dos valores, para fim de exclusão da aludida vantagem. Diante disso, forçoso reconhecer a impossibilidade do registro do ato concessivo nesse tribunal, como também a necessidade de adoção das providências hábeis à regularização da situação irregular dentro da competência saneadora que assiste a esse Tribunal de Contas, conforme o artigo 71, inciso 9 da Constituição Federal. Nesse sentido, o artigo 101 da Lei Complementar 464/12 dispõe que, em caso de recusa ao registro, em razão da ilegalidade do ato de concessão, o tribunal determinará as medidas regularizadoras cabíveis, fazendo cessar todo e qualquer pagamento decorrente de ato impugnado no prazo estabelecido em resolução. O parágrafo 1 do artigo 101 da Lei Complementar Estadual 464/12 prevê, ademais, a responsabilização daquele que, aspas, injustificadamente, deixar de adotar as medidas regularizadoras determinadas pelo tribunal. Nesse desiderado, a fim de conferir coercibilidade à decisão corretiva desse tribunal, a autorização para imposição, inclusive, de multa diária, que, no presente caso, figura-se plenamente compatível com a obrigação de fazer combinado, observando um prazo razoável, obviamente, para o seu cumprimento. E eu concluo, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, em razão de todo exposto, acolho os termos da manifestação do corpo técnico do Ministério Público junto a esse tribunal, com base no artigo 71.3 da Constituição Federal, 53.3 da Constituição Estadual e artigo 91.1 da Lei Complementar Estadual 464, votando nos seguintes termos. A. Pela denegação do registro do ato concessivo da aposentadoria e a despesa dele decorrente. B. Pela determinação ao órgão previdenciário responsável pela concessão do benefício para que, no prazo de 90 dias, após o trânsito em julgado dessa decisão, adote as correções necessárias para a regularização do ato concessivo do cálculo dos proventos e sua implantação. E C, no caso de descumprimento da presente decisão, a responsabilização do gestor responsável pelo seu atendimento, desde já fixando multa de R$ 50 por dia que superar o interregno fixado no item B, com base no artigo 110 da Lei Complementar 464/12,
valor esse passivo de revisão e limitado ao teto previsto no artigo 323, inciso 2, a linha F do regimento interno, a ser apurado por ocasião de eventual subsistência de mora. É o voto, senhor presidente. E o mesmo voto aos processos 3.484/2017, cuja interessada é Zilma Ferreira de Barros, que, no caso, o ato de inatividade foi publicado em 1º de 11 de 2016, no processo 3.790/2017, cuja interessada é Ana Nery Batista dos Santos, cujo ato de inatividade foi publicado no dia 1º de outubro de 2016, o processo 4.852/2017, cuja interessada é Ana Lúcia de Souza Medeiros, cujo ato de inatividade foi publicado em 1 de dezembro de 2016, o processo 8.810/2017, cuja interessada é Ângela Maria Alves do Nascimento, cujo ato de inatividade foi publicado em 3 de janeiro de 2017, o processo 11.283/17, cuja interessada é Ana Maria Gonçalves da Costa, e o ato de inatividade foi publicado no dia 2 de março de 2017, o processo 14.833/2017, cuja interessada é Silvina Dantas Viana Medeiros, e que o ato de inatividade foi publicado no dia 1º de junho de 2017, e o processo 14.836/2017, cuja interessada Maria da Conceição Silva Neves teve o ato de inatividade publicado no dia 1º de junho de 2017, e mais esse processo nesse sentido, senhor presidente. Tenho também a relatar o processo 14.973, cujo interessado é Antônio Wilson Amorim, apreciação de concessão de aposentadoria também. Neste caso, o senhor Antônio Wilson, o cargo de assistente técnico de saúde do quadro de servidor da CESAP, né? No caso desse servidor, o processo foi apreciado, a unidade técnica e o Ministério Público opinaram pela consequência pelo reconhecimento do prejuízo do exame, pela perda de objeto, e notificando ao IPERN para, caso exista um processo de pensão, remeta ao tribunal. É um voto relativamente conhecido, foi consultado o ERGON, houve a extinção dos efeitos financeiros, e eu concluo neste caso, senhor presidente, pelo prejuízo do exame, votando conforme, acompanhando o corpo instrutivo e acompanhando o Ministério Público, reconhecendo a prejudicialidade do exame do mérito, nos moldes do artigo 312, parágrafo 4º do regimento interno, sem prejuízo de uma análise de legalidade da aposentadoria num processo de pensão, porventura, existente. E aí voto no mesmo sentido de que seja notificado o IPERN pelo seu atual gestor, a fim de que remeta em 30 dias ao processo de pensão, por acaso, existente. O mesmo voto cabe ao processo 24005/2016, cuja interessada é Gisele Alves, senhor presidente. Era o que tinha a relatar na presente sessão. Agradeço. Agradecendo ao conselheiro Gilberto Jales, passo a palavra agora, na condição de conselheiro substituto, ao doutor Antônio Ed. Muito bom dia mais uma vez, senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre representante do Ministério Público, e mais uma vez deixo aqui a minha saudação a todos que nos assistem. Eu tenho a relatar na sessão de hoje, senhor presidente, 10 processos relativos à concessão de aposentadorias e 3 processos de pensão por morte. Inicio pelos 10 processos de aposentadoria. Todos os processos estão devidamente publicados na pauta da sessão de hoje, com o número do
os processos identificados, com os interessados também relacionados. Eu peço permissão para utilizar a previsão contida no artigo 188 do Regimento Interno para submetê-los à apreciação conjunta em razão da identidade da matéria. Então, todos se referem a aposentadorias que foram concedidas com a incorporação de vantagens de natureza transitória. Em todos os processos, a manifestação do corpo técnico e do Ministério Público de Contas é pela denegação do registro. Eu acompanho essas manifestações pelos mesmos fundamentos já trazidos pelo conselheiro Gilberto, pelo conselheiro Thompson, nos processos que relataram na sessão de hoje, né? Registrando aqui que todos os processos, né, se referem a atos expedidos há menos de 5 anos, né, em sua grande maioria atos concedidos em 2017, 2018, 2019, apenas um deles mais antigo, ainda assim, o ato foi expedido em dezembro de 2016. Né. Eu registro aqui no voto, né, que todos, então, foram expedidos após a data de 15 de julho de 2014, né? Como muito bem destacado pelo conselheiro Gilberto, né? Havia sido editada uma súmula no âmbito do nosso tribunal, no caso, a súmula número 24, em razão da redação anterior do artigo 29 da Constituição do Estado, que amparava a incorporação de vantagens de natureza transitória aos proventos, desde que tivesse incidido a contribuição previdenciária nos últimos 5 anos anteriores à inativação. Esta súmula foi cancelada a partir da edição da Emenda Constitucional 13 de 2014. Esta Corte modulou os efeitos da aplicação da extinta súmula, então, por meio do Acórdão 1354/2015, proferido no âmbito do processo 15.979/2003, no âmbito do qual, então, se estabeleceu que não seria possível a incorporação de tais vantagens transitórias a atos expedidos após a data de 15 de julho de 2014. Registro ainda que não há como se aplicar ao caso dos autos a redação conferida ao artigo 29, parágrafo 4º da Constituição Estadual pela Emenda Constitucional 16 de 2015, considerando que, nos termos do que foi do entendimento fixado no processo 13.871/2008, esse dispositivo da Constituição Estadual, que vigeu durante o período de 2015 até outubro de 2019, se aplica apenas aos casos dos proventos de aposentadoria concedidos pela regra geral, que leva em consideração o cálculo dos proventos a partir da média aritmética simples das maiores contribuições, sendo que, no caso dos autos, os proventos foram concedidos com base na regra de transição, portanto, calculados com base na integralidade, o que afasta, então, a aplicação da redação desse dispositivo da Constituição, mesmo durante o período em que esteve vigente, né? E, então, acompanhando o corpo técnico e o Ministério Público pelos fundamentos já explanados, em harmonia com a jurisprudência desta Corte, eu proponho o voto pela denegação de registro aos atos de aposentadoria, expedição de determinação ao IPERN para que, no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado, adote as correções necessárias à retificação da concessão, fixando multa diária de R$ 50 para cada dia de descumprimento, propondo ainda a intimação do atual gestor do IPERN e da parte interessada
a fim de tomarem conhecimento da decisão, querendo apresentar um recurso cabível, esclarecendo, por fim, que a denegação não enseja a suspensão do pagamento dos proventos, mas tão somente demanda sua correção consoante as determinações aqui antes expostas. São os primeiros 10 processos que eu tinha a submeter à apreciação do colegiado, Excelência. Coloco as propostas de voto do conselheiro substituto Antônio Ed em discussão e votação. Aqueles que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado. Agradecendo ao conselheiro substituto Antônio Ed, passo a palavra. Pois não? Tem mais 3 processos na pauta dele. Isso. Tem mais 3 processos. Desculpe, Ed. Então, continua com a palavra. Esses primeiros foram pelo 188, né? Isso. Aprovado, e fica os 3 restantes. Os 3 outros processos também serão submetidos à apreciação conjunta, com fulcro no artigo 188 do Regimento, entretanto, se referem a outra matéria, no caso, a pensão por morte, a apreciação das pensões por morte concedidas aos senhores Francisco de Assis da Silva, Aloísio Siqueira e Lenice da Cruz do Nascimento. Estão todos os processos também devidamente pautados, identificados na pauta publicada, e neste caso, dos 3 processos aqui de pensão, tanto o Corpo Técnico quanto o Ministério Público opinaram pelo registro, reconhecendo que os atos foram concedidos em atendimento aos requisitos legais e constitucionais, composição também do benefício de acordo com os parâmetros legais e constitucionais, e minha proposta de voto é pelo registro destes atos, acompanhando, então, a manifestação conjunta do Corpo Técnico do Ministério Público, Excelência. Agradecendo ao conselheiro Antônio Ed. Sim, antes coloco em discussão e votação as propostas de voto. Aqueles que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovado. Agradecendo ao conselheiro Antônio Ed, passo a palavra à conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes. Muito bom dia a todos. Excelentíssimos senhores, nada a relatar, sou grata pela atenção. Agradecendo à conselheira substituta Ana Paula de Oliveira Gomes e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 18ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, convocando uma outra para quarta-feira, 22 de abril de 2020, no horário regimental. Muito obrigado a todos.